Olá! Chegamos para estudar mais uma carta e essa é a carta da modéstia e ele também dá créditos. É de um William Bouguereau, que ele traz muitas das obras dele nesse oráculo, né? Se a gente pode perceber, pelo menos a maioria dos créditos dados no texto das cartas foram destinadas a ele, né? É uma carta que nos mostra uma jovem de feições agradáveis, gesto recatado, retratada no ambiente rural, né, com grandes árvores ao fundo, alguns lírios brancos atrás dela. Então, ele diz aqui que tanto o lírio até as feições dela denotam pureza, tá? Que é uma beleza que contrasta com a simplicidade espartana da sua modesta roupa. Talvez a roupa dela ali tenha uma indicação com Esparta. Não deixou muito claro, mas parece que sim, né? Então, o que significa a carta da modéstia? É uma carta que vai falar muito da necessidade de você focar naquilo que é essencial, né? É que nem fala no Masterchef, é o Fogaça que fala isso. Menos é mais. Não é só ele que fala isso, mas como eu vi por muitos anos o Masterchef, vem a voz dele na minha cabeça. Menos é mais, sabe? Às vezes você quer botar tanta coisa e aquilo se torna totalmente dispensável e tira a essência daquilo que você realmente queria mostrar. Às vezes o elemento mais importante fica escondido em meio aos excessos, tá? Então aqui há uma carta que fala que é importante valorizar aquilo que importa. E que é muito importante não mostrar aquilo que foge da nossa essência, da nossa realidade. Ou seja, focar naquilo que a gente é. É uma carta de mostrar a sua essência mesmo. Você é o que você mostra? Beleza. É um ponto para se pensar. Então, quais são as palavras-chave associadas a essa carta? É simplicidade, moderação, comedimento, decoro, recato e timidez. Vamos para a próxima? A nostalgia. Aqui no livro, ele meio que repete muito o que é falado na carta da melancolia. É praticamente a mesma coisa com palavras diferentes, né? Que as coisas a gente precisa aprender com elas, que não tem como a gente viver o passado, blá blá blá. Aí ele diz aqui, né, que as experiências desagradáveis pelas quais tenha passado certamente o tornarão mais forte e mais sábio. Beleza. Mas a carta da nostalgia, ao meu ver, já discordando aqui novamente do autor, e não repetindo o que a gente já viu lá na carta lá atrás, aqui a gente vê uma moça, ela não parece triste, ao meu ver, não parece desanimada, ela não parece melancólica, mas ela tá olhando, é como se ela estivesse lembrando. E, gente, nós somos o resultado daquilo que fomos. Ó, ficou confuso? Nós somos o resultado daquilo que fomos, que somos. E lembrar, de vez em quando parar e lembrar, é viver. Já ouviu essa frase? Lembrar é viver? Às vezes a gente precisa parar e lembrar mesmo. Para mim, essa é uma carta que remete muito mais uma lembrança, de você reviver através das suas lembranças e pensamentos coisas importantes vividas, né? Ele fala muito aqui de viver o aqui e agora. Será? Talvez o aqui e agora seja
aprender com quem fomos, com que vivemos. É parar e olhar para trás e ver o quanto que a gente caminhou, o quanto que a gente evoluiu, o quanto que a gente cresceu, sabe? Às vezes tem pessoas na nossa vida que passaram, que pode não estar hoje mais lá, que foram importantes e que é importante lembrar, porque a gente traz um pouquinho delas com a gente também. Isso a gente fala até de pessoas que já partiram. Então, nostalgia é uma carta de recordação, não uma carta de sofrimento. A gente não pode comparar ela com a melancolia. A carta da melancolia é uma carta de sofrimento. Você está preso numa situação do seu pensamento de sofrimento, que pode sim ser relacionado ao passado, mas nostalgia não. E a gente vê a diferença tanto na cor da carta, na energia da carta. Ela não está triste, ela está até meio sonhadora, ela está lembrando. Quantas vezes você parou para pensar naquela situação que você viveu quando era criança, que foi legal, que foi divertido, né? Nem toda infância é uma infância brilhante, uma infância maravilhosa. Tem momentos ruins, mas tem momentos bons que tu fala, poxa, que saudade, sabe? Daquele tempo, né? Que eu podia fazer isso, que tinha aquilo, que eu aprendi isso, sabe? Lembrar de amigos, lembrar de família, lembrar aquele Réveillon, aquele Natal, aquele aniversário, aquela festa. Então, assim, a nostalgia, ao meu ver, não é uma carta de que você está vivendo o passado, está deixando para viver o passado. Ela pode tomar esse contexto, talvez se ela vier acompanhada da melancolia, por exemplo, ou de cartas negativas, mas ela por si só não é uma carta negativa. É uma carta até necessária, porque às vezes a gente precisa olhar para trás para saber quem somos hoje, certo? Segundo o autor, quais são as palavras-chave associadas a essa carta? Ele diz: aflição, tristeza, languidez, pesadelo, desconsolo, ansiedade, saudade, melancolia, solidão e pesar. Pode ser? Pode. Mas eu diria saudade, eu diria aprendizado, eu diria amadurecimento. São palavras também que podem ser associadas não tão negativamente a essa carta. Certo? Então vamos para o próximo vídeo. Vamos estudar mais.